Olá, minhas divas! Estamos aqui com mais um podcast Chá com Glamour. Nesse bate-papo tão descontraído. E hoje eu tô com uma convidada aqui simplesmente maravilhosa. Ela é fisioterapeuta e eu vou deixar que ela se apresente. E já te chamo logo para ficar ligada que hoje vai ser incrível. Seja bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada. Bem, me chamo Michele Amaral, né? Sou fisioterapeuta, já formada há 24 anos. A minha trajetória, né, ela começou logo assim que eu me graduei, né? Então, tive uma experiência vasta aí na área de reabilitação, trabalhei no município durante 14 anos, né? Nossa, Michele, que Trabalhei no incrível. Hospital do Exército, né, da guarnição Que em legal. Deodoro. Mas nesse período que eu estava no município, há 10 anos atrás, uma sementinha foi plantada no meu coração, né, através de uma pessoa conhecida, que eu deveria fazer um curso de Pilates. Eu meio descrente, não conhecia o método. Aí pensei, acho que eu não vou fazer não. Mas aquela semente foi plantada no meu coração. E Que aquilo legal. ficou. E eu costumo dizer que Deus colocou essa semente e aquela pessoa naquele momento, naquele lugar. Porque naquela mesma semana eu procurei um curso para fazer sem conhecer nada a respeito do Nossa, método. que Né? legal, Michele. Fui estudar sem conhecer mesmo, nem nunca tinha praticado, né? Eu mesma, pessoalmente, né? E aí fiz o curso. Terminei o curso em julho de 2014, se eu não me falha a memória. Em setembro desse mesmo ano, eu já estava abrindo meu estúdio de Pilates. Na cara e na coragem, Na cara né? e na coragem. Olha, Michele, o que é a força de vontade, né? Sim. Porque lá atrás uma semente foi plantada Sim. de algo que você ouviu, Aham. né? Porque às vezes nem a gente acredita na gente mesmo. Com certeza. E quando vem uma pessoa que fala alguma coisa que deixa aquilo assim, algo no ar, opa, você pegou, você abraçou o que ela Sim. falou e colocou em prática. Sim. Eu costumo dizer que a gente faz oração, mas a oração sem ação, ela não acontece. Disse tudo. Falou tudo. Isso É. aí. É oração. Orar Orar e ter uma ação. e ter uma ação. E a ação é a gente colocar em prática aquele desejo do coração. Sim. E eu costumo dizer também, Michele, independente se vai dar errado ou se vai dar certo. Porque se der errado, a gente tenta novamente. Sim. A gente vai para uma outra coisa. O importante é não deixar de tentar, né? Exato. E aí daí, né, eu abri o meu estúdio, né, ele está há 10 anos. Eu comecei em um endereço bem pequeno. Abriu sozinha? Sozinha. Você e Deus, né? Eu Sozinha e não, você e Deus, Deus, o né, Deus à principal. frente, né. E com 5 anos de estúdio, o meu coração já palpitava por um local maior. Gente, Mas eu não tinha a coragem de fazer um investimento no centro de Paracambi, vista por conta dos aluguéis, tal, aquela coisa toda. Mas surgiu mais uma vez uma pessoa na minha vida que lindo. que abriu essa porta Que para que eu lindo. fosse para um novo endereço. Eu sei que eu reinaugurei meu novo endereço quando eu estava fazendo 5 anos de estúdio. Nossa. E está há 10 anos, né? Que incrível, Michele. No ano passado, eu completei 10 anos, né? E isso é libertador, porque assim, você começou ali sem saber se iria dar certo. Sim. E hoje você ainda já foi para um outro local, né? Sim. Olha só como você colocou a tua fé em ação, Aham. né? Porque a fé sem ação, ela é morta. Sim. Independente se iria dar certo, você só foi confiando em Deus e confiando que você poderia alavancar, né? Exato. E eu falo muito para os meus clientes, pacientes, né, que o movimento cura. E ele cura mesmo, porque o Pilates, por exemplo, para mim, ele foi um objeto de transformação pessoal e profissional. Porque através dele, através do movimento, eu mudei muita coisa em minha vida.
né? Eu trouxe saúde para mim, né? Isso é muito importante. E muito eu levo importante. saúde para os demais, né? Eu falo que alguns clientes às vezes me perguntam: Nossa, Michele, você nasceu para isso? Você já praticava, né? Conforme eu fui trabalhando, eu falo não. Eu acho que é Deus mesmo que me colocou para ser uma instrutora de Dom, Pilates, né? né? Mas é claro que eu digo que tudo teve muito estudo. É, Logo assim que eu fiz o curso principal, eu fui fazendo cursos separados para determinadas patologias, que é o que eu mais atendo, como as patologias de hérnia de disco, as patologias de escoliose. E fui fazendo os cursos para me capacitar cada vez mais, porque eu sentia que eu precisava ter muito conhecimento para passar e ter segurança de estar dando algo para alguém, né? Isso aí, Quando você está Michele. cuidando de vidas, Isso. você tem que ter muito cuidado, muito amor Muito, e zelo, muito. né? E foram os congressos também, congressos internacionais, né, que me deram muito embasamento. Hoje eu digo com toda certeza que a transformação que o Pilates me trouxe, ela é indescritível, indescritível mesmo. Isso E é muito eu tenho legal. muita paixão pelo Que método. legal, que lindo. É muito importante isso que você falou, porque hoje em dia a gente vê assim. Aqui em Paracambi, vou dar um exemplo de mim. Tem mais de 20 salão, né? Mas se Uhum. você for procurar quem fez curso, mentoria, né? Curso de gestão, são coisas que vai agregando para a gente chegar aonde a gente almeja e onde a gente está. E a pessoa hoje em dia que vê a Michele, vê uma outra amiga sua, não imagina. Então, o quanto é importante você falar dos cursos, de palestras, de tudo que você fez para você estar onde você está hoje, né? Exato. Você plantou e hoje você está colhendo. Uhum. E se quer colocar algo em prática, primeiramente, invista em curso, em você entender a área que você quer ali lidar. Porque quando a gente lida com pessoas, não é só sobre a gente, é sobre Não. o outro, né, Michele? Uhum, E isso é sim. muito sério quando você lida com o outro, porque cada dia é um desafio, né? Exatamente, sim. Sempre tem desafios, né, que a gente está constantemente, né? A gente está sempre numa constância, né? Isso. Eu digo que a gente não para de estudar. Uma vez que a gente começa uma trajetória, a gente nunca para, né? Porque, embora o método, ele é um método de muita data, muito longa, mas sempre tem algo que a gente tem a aprender, né? E assim, essa transformação é maravilhosa, É né? libertador, né? O movimento realmente ele é um objeto de transformação. Sim. Hoje eu digo para qualquer pessoa, o corpo parado ele é uma engrenagem que enferruja, né? Mas um corpo que tem movimento é um corpo que ele vai lubrificar, ele vai a engrenagem vai ser melhor, né? E sem contar que durante o método Pilates, ele é um método que foca muito também na nossa respiração. Nossa, não sabia, Michele. É, Não a sabia. respiração é um dos pontos, é um dos pilares do Pilates. E quando a gente aprende a respirar corretamente, todo o nosso corpo ele vai agir de forma diferente. É algo até que às vezes eu brigo, entre aspas, com os meus clientes. Respira, respira, vamos puxar o ar profundamente, soltar o ar, porque isso vai dar um, um time até correto para o movimento. De Nossa, você conseguir perfeito. perceber sua musculatura através de uma respiração. Sim, sim, entendi. Eu até digo que uma das experiências que eu tive muito positiva de ter uma respiração muito bem trabalhada é que durante o período do Covid, né, do surto, não que não tenha acabado, né, do surto, quem estava com uma respiração muito bem trabalhada, ela superou mais fácil essa essa questão da Nossa. respiração estar ruim, né? O Uhum. pulmão ele reagiu melhor.
Olha como é importante, então, Sim. assim, para a saúde mesmo, Muito, né? O muito. bem-estar. Sim. E o Pilates, ele tem, assim, uma idade, ô Michele? Ele tem uma idade que, tem que fazer de tal idade para tal idade. Ou ele é bem Olha, o Pilates, aberto? ele foi feito para todos, né? Inclusive, eu digo aqui que ainda tenho um desejo muito grande de dar aula de Pilates só para a turma de crianças. Que Porque eu lindo! vejo que a educação postural, motora, acontece também desde novo, né? Educar, né, não é desde cedo? A Isso, postura também deveria ser desde pequeno. Mas entendi. com criança, o ideal é de 7 anos para cima, 7 a 8, porque ele já tem que ter um entendimento. Porque o trabalho com criança, por exemplo, é mais lúdico. Mas, como você fez a pergunta, se é para todos, é para todos. Não tem idade. Entendi. Essa pessoa só tem que ter a capacidade de estar se exercitando sem ter alguém para fazer para ele. Ele tem que ter a condição de se exercitar sozinho, né? Mas eu tenho pessoas que chegou com muita dificuldade, pessoas idosas, um exemplo, que têm alguma patologia e que hoje estão ótimas. Os próprios colegas falam, nossa, como ele chegou, como ela chegou e como ela está agora. Né? E isso é Então, muito importante, né? A gente vê essa melhoria, a gente faz alguma coisa e vê que está surtindo um efeito, Sim. né? É gratificante quando você começa a colocar em prática e também, Michele, não é de qualquer maneira. Às vezes você passa tudo ali, você monta, né, um cronograma, você monta algo para aquela pessoa específico, que eu acredito que cada pessoa, né, você trabalha de uma forma diferente, Isso. nas necessidades de cada um. E a pessoa também tem que fazer a parte dela. Porque não adianta sim. você montar todo um cronograma, você tem que fazer isso, colocar os dias, os horários, e ela começar a faltar, não levar a Exatamente. sério e querer ver um retorno. Sim. Porque o retorno ele só vem quando a gente coloca em prática certo. Né? Isso, você tocou num ponto que é a constância. Temos que ter constância nas coisas. Quando a gente faz pouco algo, você não faz nada. Sim. Então, constância é fundamental para que você tenha retorno, né? Você sinta esse retorno do corpo. Isso serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Seja no trabalho, você tem que ter constância em algo que você acredita. Sim, Né? isso é muito legal. Assim Desafiador, né? Mas tem que ter foco. Né? Sim. Eu até falo que eu sou um pouco chata com os clientes que faltam. Eu sempre cobro. Por que você está faltando? Porque não é porque ele está me pagando que eu vou, ele já está me pagando, eu vou deixar para lá. Não, eu cobro presença. Certíssimo. Porque eu sei que é com a presença e com a constância que ele vai ver resultado. Isso aí. Se quer obter resultado, tem que manter a constância. É perfeito, Michele, isso que você falou. Outra coisa que eu queria te perguntar. Sobre rede social. Sim. Você acha que hoje em dia o Instagram, o TikTok, essas redes sociais melhoraram para você quando você começou a postar mais? Você foi mais vista? Porque também, assim, o nosso trabalho na rede social, hoje em dia, tem um peso, né? O que você acha sobre isso? Sim, tem um peso, sim. E eu sou o tipo de pessoa que eu adoro postar. Que legal, perfeito isso eu aí. Adoro uma foto, eu adoro postar. Tanto o dia no Pilates quanto o meu dia a dia. Então, eu gosto. E eu tenho um feedback grande com isso. Ótimo. Alunos ou clientes ou pessoas que nunca viram o método ou que viu lá ele olha aquele exercício, ele fica encantado. Eu quero também fazer. Será que um dia eu vou fazer? E algumas coisas que eu coloco de dicas, não só dentro do Pilates, mas eu coloco dicas de alimentação, porque eu sou bem voltada a uma alimentação bem regrada, bem saudável. E eles, às vezes, até brincam, vocês ficam olhando minhas gororoba aí e tal, mas eles gostam. Então, sim, a rede social realmente tem um peso. Tem com um certeza. peso. Mas
a gente tem hora que tem que saber, às vezes, dosar. Dosar. É importante, né? É importante. É importante saber dosar, sim, porque senão você fica refém, né? Só que hoje em dia é interessante. Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Não é, e exatamente. Né? E a rede social, ela te dá esse suporte. E quando você posta ali o teu dia a dia, igual você falou que, sobre a gororoba, comida. Quando você posta alguma coisa, você está o quê? Compartilhando com os teus seguidores. Ou com alguém que entrou e viu algo ali, opa, clicou e já achou interessante. Porque eu falo assim, que é muito desafiador. Porque vai se conectar com algumas pessoas e com outras não. E tá tudo bem. Eu acho que o importante é a gente se manter ativo, né? Porque eu percebo também, Michele, que a rede social é assim. Você postou hoje. Aí amanhã, você não postou. Depois da manhã, você não posta. Você não está se mantendo ativo. E quem gosta do seu conteúdo, ela quer ver hoje, ela quer ver amanhã, ela quer ver depois da manhã. Não é? Você concorda com isso? Sim, sim. E a gente começa a observar aqueles que estão te seguindo mesmo. Né? Eles estão olhando, eles interagem. Se você bota uma caixinha de pergunta, eles vão lá e perguntam alguma coisa. Sim. Se botam enquete, eles vão lá e votam. Então, você vê que ele está interagindo, né? É muito legal isso que a gente estamos conversando, porque eu recebi um comentário que eu achei muito legal. Ela virou para mim, a menina me mandou no privado e falou assim, eu gosto dos teus conteúdos e do que você posta nos stories, porque a gente vê que é real. Porque não adianta você criar um personagem e tentar convencer as pessoas, porque você não vai alimentar por muito tempo. Não. Então, quando você é real, por um bom tempo, quando eu comecei lá atrás, eu só queria mostrar coisas boas, coisas positivas. Porém, nem todo dia a gente está bem. Exato. Tem dia que você levanta com uma dor de cabeça, tem dia que você levanta desanimada e tá tudo bem. A gente levanta, faz uma oração, entrega na mão de Deus e não vai tão bem pro nosso trabalho. Só com o decorrer do dia, aquilo passa a fluir. Sim. E passa a ficar bem. E a minha resposta para ela, que me perguntou, foi assim. Eu falei para ela, eu fiz questão de mostrar algumas coisas, porque nem todos os dias eu tô bem. E eu queria dividir isso também nos stories com vocês, quando eu não estou muito bem. Quando é aquele dia que a gente tá corrido, tem dia que eu abro meu salão, aí eu tenho que atender uma suposição, meio-dia. Eu tenho 2 pets que eu falo que é minhas filhas, né? E elas requerem um certo cuidado. E eu tenho que levar para tomar um banho, deixar lá 10 horas. Tenho que voltar a abrir o salão. Então, isso gera um cansaço físico e mental. Sim. Porém, eu quis compartilhar na rede social para as pessoas entenderem que não é fácil a gente ter o nosso próprio negócio, não é, Michele? Não é fácil. Não é desafiador? É desafiador. Às vezes, eu acho que muitas pessoas devem pensar assim, ela está bem, tal, ela administra tudo ali, mas você não... por trás, as preocupações que envolvem o empreendedorismo. Isso né? aí. E assim, é tudo muito... A gente tem que estar tudo muito pensado. Sim. Né? Pra gente o não... dia já é cronometrado. Tudo. Ali certinho. Horário é rotina. Rotina. É o que você falou. Mas quando a gente mantém uma rotina, um propósito, vou atender esse tal horário, vou almoçar essa hora, vou tomar... Você acaba acostumando com aquela rotina diária. Sim. Sim, assim, eu tenho uma rotina tão assim certa que eu levanto todo dia 6 horas, né? 7 horas já estou atendendo. E até final de semana acaba sendo assim, porque meu corpo já está ali habituado a essa... Já acostumou, né? E rotina de alimentação também, que eu tenho uma rotina bem certinha, de horário. Que legal! Eu acho isso o máximo, assim, Michele, porque eu sou péssima com horário de almoço. Meu trabalho é muito complicado, porque, vamos supor, termina um cabelo, aí
eu acho que eu vou terminar tal hora. E sempre passa, Sim, né? sim. Cada cabelo é de um Aham. jeito, né? O seu já você consegue Já tem conciliar, os né? horários mais certinhos, né? Então, eu costumo Ótimo. até dizer que com fome eu sou uma leoa, fico muito brava. E às vezes dá até um mau humor, né? Muito, Eu tenho várias clientes que falam a mesma coisa. Rô, eu com fome fico mal-humorada. Você acostuma, assim, atender as tuas clientes, assim, você tem um horário fixo? Passa aqui pra gente teus horários, O passa meu. onde você atende, que é muito legal, porque é um trabalho que a gente tem que querer conhecer mais. O Aham. Pilates, a yoga, pra mim Uhum. tá sendo tudo novidade, porque até então a gente fica muito, tô falando de mim, fico muito Aham. presa à academia, foca, Sim. mas a Aham. yoga, o Pilates tá vindo com tanta força desses Sim. últimos anos, né? Sim. Então a gente fica criando, a gente quer conhecer mais, Uhum. a gente quer ter o desejo de entender mais cada trabalho. E isso você falou de da gente conhecer mais. É engraçado que o Pilates realmente ele alavancou de uns anos para cá de tal forma. E o mais interessante disso tudo e importante, eu fico até feliz que a parte médica entendeu o valor que tem o método Pilates, o quão ele é benéfico, ele traz resultados para uma pessoa com alguma patologia. Eu recebo encaminhamentos diariamente de Que médicos lindo. indicando o Pilates como uma forma de atividade física, porque o Perfeito. Pilates é uma atividade física. Eu costumo até falar, gente, Pilates é atividade física, não é fisioterapia, porque às vezes as pessoas confundem. Sobre horários, né, eu trabalho de segunda a quinta, de 7 da manhã a meio-dia e das 16 às 20 horas, ou seja, eu paro 21 horas. Sim, Né? sim. Eu funciono É bem tarde, né, que você para, é, né? na rua Afonso Franco, número 23, loja 1, né? Abaixo do prédio Bela Raia. Ai, que Né? legal. Que é bom a gente saber, porque Uhum, quem vai assistir, né, já vai conhecer aonde fica sim. a Michelle está localizada. Aonde é o Pilates dela, aonde é o estúdio dela. Isso é muito importante. Aham. Porque eu costumo dizer, novamente, quem não é visto, não é lembrado, Isso, e quem né? quiser me seguir é @ né? Estúdio Pilates Michele Amaral. Gente, anotam aí. É, Fala de novo, é Michelle. estúdio com S mudo, Estúdio Pilates Michele Amaral. Isso mesmo, Michelle. É muito importante. Olha como que juntou o útil ao agradável, né? A medicina com o Pilates, né? Porque a gente tem a noção, eles hoje em dia têm a noção que uma coisa puxa a outra. Sim. Uma coisa depende da Uhum. outra. Isso é tão importante na nossa saúde, para o nosso bem-estar. E quando a pessoa tem essa percepção, é melhor ainda, né, Michelle? Sim, sim. Essa percepção é maravilhosa. E eu também falo que essa percepção veio também por conta dos profissionais sérios, né? Que trabalham ali com o método, né? Sem criar invencionice, né? Porque o método ele tem um repertório vasto que a gente não precisa ficar criando coisas para ter resultado. A própria Entendi. metodologia dele, ele já traz resultado para o corpo. Né? Ele é uma transformação de dentro para fora, literalmente, porque o Pilates ele trabalha a musculatura mais profunda. Né? A gente trabalha superficial, mas trabalha muito a profunda. Então, a gente cria uma conexão muito de dentro para fora. Né? Pilates é corpo, mente e espírito. Sim, sim. Esse é o lema, né? A Entendi. gente concentração, fluidez, Respiração. exatamente respiração. Então, eu mesma sou super beneficiada com o método. Eu treino o método, né? Às vezes, Você é a prova viva, às né? vezes eu deixo de treinar um pouco, tem aquele período que você meio que está cansado, né? Entra numa rotina mais desgastante, mas eu procuro sempre treinar algo. Né? Eu nunca deixo de treinar, porque você só consegue passar para o outro quando você consegue fazer. Isso é muito importante, É, né? Você é uma referência no que você faz, porque você pratica. exato. Você, né, traz isso para sua vida. Você ensina, Uhum. mas você pratica isso É. em você. E isso é muito importante. É muito importante. É muito importante para os profissionais
que estão na área ou que querem ingressar é que estudem. Estudem o corpo. O corpo humano, ele tem a sua biomecânica, tem toda a sua fisiologia. Então, é preciso entender primeiro isso. Eu acredito muito que o que se deve ao meu sucesso no Pilates, a minha ascensão no Pilates, foi ter toda a base antes, né? De ter trabalhado muito com a reabilitação, de já ter uma experiência na reabilitação, para depois transmitir. Porque quando alguém chega com alguma patologia, alguma dor, eu sei identificar, poxa, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. Isso é muito Tá? importante. Porque não é porque é Pilates, porque muitas pessoas têm o pensamento que Pilates é exercíciozinho de bola, de relaxamento, de alongamento. E não, Pilates também é uma condição, é uma atividade física que a gente pode lesionar se a gente não tiver conhecimento. Então, Nossa, a gente tem que ter conhecimento. Isso aí. Eu acho que é em tudo, né, Michele? Precisamos. Não adianta. Não tem uma bola de cristal mágica, não. É estudar. Estudar. É curso. É você alavancar, mas com objetivo e meta para aprender. Se não tem disponibilidade em aprender para poder ensinar, vai ficar difícil. Exatamente, né? porque a educação continuada, ela é para sempre. Sim. Sim. Não é reciclar o estudo, é educar continuamente. Sim. Né? Então, Michele, você percebe que, vamos supor, uma pessoa chegou lá no teu estúdio com 60 anos, aí começou a fazer o Pilates, você consegue ver uma vida mais ativa, sim. assim, se movimenta melhor na hora de levantar, Gente, Sim. Isso é tudo, né, Michele? Sim, eu tenho experiências assim, das pessoas chegarem e não estar conseguindo fazer coisas básicas da higiene pessoal. Sim, né? Isso é muito sério, né? E hoje a pessoa falar assim, poxa, eu entrei no Pilates, eu não conseguia me limpar, fazer minha higiene, levar minha mão atrás das costas para me ensaboar, e hoje a pessoa conseguir. Então, é qualidade de vida. Qualidade de vida, libertador, porque né? Que é coisa esse linda. movimento que a gente precisa muito ter, a consciência para a vida, que a gente precisa de movimento para as atividades de vida. Sim. Porque a gente tem que ter condições de, quando ir para a velhice, ou quando chegar nela e tiver dificuldade, a gente conseguir fazer nossas coisas. Saudável, né? Exatamente, a gente ter saúde. E saúde hoje se fala muito em atividade física, né? Com certeza. Então, o corpo, ele fala por si só. O corpo não foi feito para o repouso. Deus nos deu vários membros, músculos, em tudo quanto é lado do nosso corpo. Por que ele nos deu isso? Para movimento. Não é para ficar parado. Não é para ficar parado. Né? Não Isso. é. Mas aí, movimento com direcionamento, com propriedade, com objetivo. Sim, nossa, é muito legal. Nossa, eu tô amando esse bate-papo, porque, assim, tinha muitas coisas que eu não sabia. E a gente vai trocando, né, figurinhas, vamos dizer assim, e vai aprendendo, né? Sim. É muito legal a tua área. E é tão gratificante a gente ver você falar com tanto amor, com tanto carinho, porque só entrega nesse formato que você tá, com todo esse carinho, essa dedicação, respeito, quem ama? Exatamente. Só vai entregar tudo que você está entregando porque você ama o que você faz. E, em primeiro lugar, você tem colocado o quê? Sempre o próximo. Exato. Né, Michele? E é tão gratificante quando a pessoa chega perto de você. Nossa, Michele, eu creio que você já deve ter ouvido várias vezes. Eu tava com essa dor assim, e depois que comecei a fazer o Pilates, a dor melhorou, a dor passou. Você escuta muito isso? Escuto. Eu sou muito grata. Né? São os feedbacks, né? Eu sou muito grata. E eu sempre falo que quando eu tô no meu estúdio, eu tô na minha segunda casa. Ou quem sabe eu não tô na minha primeira, né? Porque eu passo muito tempo lá. E recentemente, há cerca de nem tem um mês, eu recebi um relato de uma cliente que ela me emocionou muito. Porque ela falou assim para mim, porque como eu verbalizo muito, ela falou assim, Michele, você fala que aqui é um lar,
Não, você fala que aqui é sua segunda casa, mas eu te digo que aqui é um lar. Olha que coisa linda. Porque eu me sinto tão bem aqui dentro que, se eu pudesse, eu faria todos os dias. Olha que Eu lindo. estaria aqui todos os dias. Isso é gratificante, né? É, Nunca vai ter preço e sim exatamente. valor, porque você se doa, É. você faz com amor, você entrega. E esses feedback que a gente recebe dá mais força de você entregar o seu trabalho ainda mais com Sim, qualidade, sim. né? Tem Já entrega, mas aí, é, peraí, deixa eu ver onde eu posso melhorar, o que eu aham, posso estar fazendo, qual sim, curso eu posso estar adaptando. Isso é tão merecedor, né, sim, Michele? Porque você faz por onde para merecer todo esse sim. Às reconhecimento, vezes a gente erra também, né? Erra. que é normal. Às vezes a Somos gente, seres às humanos. vezes faz comentários ou fala algo com alguém, a gente erra. E eu tenho a humildade de pedir desculpa, porque às vezes você quer ver a pessoa bem e a pessoa não consegue entender aquilo, que você acaba extravasando para que ele entenda que Sim, ele tem que se dar a oportunidade de ficar bem, não ficar se murmurando e lamentando, né? Então a gente tem que gente, praticar, porque tem pessoas que têm um perfil murmurador, né? E aí sim, tem eu acho, aquele perfil também que a pessoa não quer melhorar. sim. E às vezes você tem que É dar um difícil, empurrão. né? Um, em- Entrar na cabeça. exatamente. Mas assim, no mais, o tempo todo é mais alegria, é Sim, felicidade, sim. né? Até porque, Michele, eu também passo por isso lá no salão e eu falo assim, meu Deus, como assim? Porque esse negócio também de blogueira, de coisas de internet, aí chegam pra mim, não, porque eu vi isso assim, 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 e Ah, é é. muito bom. Não é bom. Elas ganham para divulgar aquele produto. Sim. Então é diferente do que você usa no teu cabelo, do que Uhum. se é bom pro teu cabelo, porque cada cabelo é de um jeito. Então eu super entendo isso que você está falando. E tem pessoas assim que ela tem um pouquinho de baixa autoestima, Uhum. que é normal também. Nem todos os dias a gente está Sim. bem. E que a gente tem que trabalhar. Não é só o trabalho em si. Tem a parte que eu falo que a gente é um pouco psicóloga. Não Sim, acontece isso também? com É um pouco de certeza. psicóloga, porque a gente tem que. Ó, o teu caso é esse, é assim. A gente faz uma Aham. anamnese e vai estudando, porque cada uma pessoa é diferente da outra. Uhum. E isso eu falo que só faz quem ama o seu trabalho. É, Porque dá trabalho. é, É muito mais fácil a pessoa entrar, você dar um bom dia, você dar uma boa tarde, uma boa noite, você atender e depois você se despedir da pessoa. é, Não, quando você chega a conversar, colocar o que é certo, o que é errado, isso não tá legal para você. Isso é amor, é. né? Isso é inevitável, né? A gente cria um vínculo, né? Por mais que fala assim, não pode criar vínculo e tal, mas é inevitável, você tá Quando se ama. toda semana com aquela pessoa, as Sim. pessoas elas te confidenciam coisas, Isso né? aí. Assim como da minha parte também. Já teve vários momentos da minha vida que eu não estava bem e eles foram os meus ouvidos. E ai de mim se não fossem eles, É tão né? gratificante, né, Porque eu tinha Michele? ali alguém todo dia para estar me Sim. ouvindo, né? Pegando na sua mão, né? Exatamente, né? É É, desafiador, né? é, Porque é o que eu acabei de falar. Nem todos os dias a gente está bem. aham, Porém, é necessário a gente levantar, aham, fazer uma oração. Hoje, o meu dia vai fluir. Né? é, Mesmo que a gente não veja nenhuma porta aberta. sim, Mas o pensamento positivo, é, né? uhum. Você acaba atraindo coisas positivas. Exato. É engraçado que, voltando à rede social, né? Eu lembro que a gente está falando assim, às vezes a gente não está bem. Uma vez eu postei algo que uma pessoa já me conhecia tão bem que falou assim, Michele, que postagem foi aquela? É, achei muito ruim a sua postagem, porque você sempre se mostrou uma pessoa de tanta fé e uma postagem daquela. Tipo assim, eu postei algo que eu tava, tipo, descrente das coisas. Sim, sim. E quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, caramba, é mesmo, cadê aquela Michele?
Ela te deu que sempre foi realmente, sempre teve fé, sempre botou a fé na frente, sempre foi uma pessoa muito positiva, como sou. O mundo pode estar acabando, mas eu tenho uma positividade na frente. Não é tampar os olhos diante dos problemas, Sim, mas eu sim. tenho uma positividade, porque as coisas melhoram, e Que melhoram. tudo vai dar certo. E melhora, as Isso aí. coisas elas se ajeitam. E aí, quando a pessoa falou isso, eu dei um acorde que dali para frente só foi fluindo, e aquela coisa ruim que estava em mim acabou. Saiu. Porque às vezes é necessário a gente ouvir o que a gente não quer. Isso. Ninguém quer ouvir algo negativo. Porém, como eu até as pessoas, até aquele cliente que faz uma observação negativa, vamos dizer assim. Eu não pego aquilo como uma coisa ruim. Eu pego aquilo como uma coisa positiva para mim. Porque, opa, deixa eu ver aqui onde eu posso melhorar. Sim. Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo para reverter essa situação, para levar para um lado positivo, um lado sem negatividade. E eles nos impulsionam. Sim. Então, quando você ouviu algo, essa pessoa te impulsionou a você recalcular a tua rota, né? E ali você recalculou. Sim, sim. Isso é muito legal, isso é muito merecedor de tudo que você vem entregando. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, porque a tua história é muito bonita, né? Em momento nenhum você pensou em desistir. Não. Você olhou para frente, você foi alavancando nas tuas condições, naquilo que você achava certo fazer. E hoje está essa pessoa maravilhosa que é a Michele, né? Fisioterapeuta, que entrega 100%. É isso aí. Michele, para as pessoas que vão assistir esse Chá com Glamour, o que você queria deixar registrado aqui? Uma palavra para quem vai assistir. Deixa algo do seu coração, uma mensagem para quem vai assistir esse Chá com Glamour. Então, como eu sou uma profissional do movimento, eu digo que o poder da transformação do movimento, que o movimento cura. Movimento cura. Perfeito. Michele, foi um prazer estar com você aqui nesse dia tão lindo, foi né? muito bom. E te conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Pode ter certeza que vou ficar ali ligada nos teus stories, vou conhecer mais o teu trabalho de perto, que isso também é tão legal, né? A gente poder conhecer o trabalho da outra pessoa. E seja muito bem-vinda aqui no Chá com Glamour, primeiro de muitos, tá? Muito obrigada. Vou te chamar outras vezes, vai ser um prazer te receber. Vamos fazer um brinde com esse cappuccino aqui, maravilhoso, gente, aqui. E para vocês que vão assistir, fiquem ligados no Chá com Glamour. É um prazer sempre receber cada um de vocês, né? Ficam ligados em todos os episódios. Assistam tudo com muita atenção, muito amor e carinho. E agradeço a cada um de vocês. Muito obrigada, minha diva. Foi um prazer. Foi maravilhoso.